Esses números que nós vimos na reportagem também são confirmados pelos estudos da sala UFP-Fiocruz. Segundo os dados levantados pelos pesquisadores, nós saímos de média propagação da doença e alta taxa de ocupação da rede hospitalar para baixa propagação e média taxa de ocupação da rede. Quem explica melhor esses dados para a gente é o professor Emídio Matos. Boa noite, professor Emídio. Obrigada por estar com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores. Mostra para os nossos telespectadores o que os dados levantados por vocês aí na universidade apontaram com relação a essa oscilação dos números. Cláudia, primeiro preciso reforçar o que o Dr. Gilberto já disse. Esses números indicam que a gente precisa coletivamente manter os esforços, vacinas e todas as intervenções não farmacológicas. A gente tem, por exemplo, a taxa de positividade pelo exame RT-PCR, que é aquele exame de padrão ouro, esse que vocês estão vendo aí na tela agora, ele está em 27,34% nesse momento. O que significa isso? De cada 100 testes realizados pelo LACEN Piauí, 27 estão dando positivo. Isso é uma redução a níveis pré-segunda onda do início de fevereiro, ou seja, de fato, a doença está reduzindo bastante no estado do Piauí. E a gente tem outras informações também levantadas pela sala UFP-Fiocruz, não é isso? Exato. Tem um outro dado, Cláudia, que a gente cruzou, uma matriz de risco epidemiológico, que a gente cruza a propagação da doença, esse quadro que vocês estão vendo, num eixo a gente cruza a propagação da doença e no outro a capacidade de atendimento. Então, a gente acompanha aí desde o ano passado, né, nesse gráfico, e em março desse ano, no canto superior direito, que o telespectador pode ver, foi o pior momento, que foi março desse ano. Depois nós ficamos abril, maio e junho com média propagação e alta taxa de ocupação. E agora, finalmente, nesse começo de julho, a gente vai para esse dado que você colocou de baixa propagação e média capacidade de atendimento. Ou seja, são dados em conjunto que mostram que, de fato, a gente está vencendo essa fase mais crítica da pandemia. Agora, professor Emílio, eu queria deixar uma coisa clara. Isso é resultado direto da vacinação que está avançando, mas já há em 15 pontos do Brasil, 15 pacientes que foram detectados com a variante Delta, aquela que surgiu originalmente na Índia. Então, isso é um risco que corre paralelamente a essa redução de casos, ou não? Exato, Cláudio, exatamente. A gente tem, inclusive, um exemplo, Cláudio, do Reino Unido, em que essa variante já é predominante, um conjunto de países ali que vacinou bastante, já avançou com vacinação e mesmo assim o número de casos voltou a subir, porque essa variante é predominante. Felizmente, não está subindo gravidade da doença, mas o número de casos voltou a subir e a gente corre esse risco aqui no Brasil também. Ou seja, apesar dessa redução no número de novos casos e de internação nos leitos hospitalares, as medidas de restrição sanitária e de distanciamento social e uso de máscara devem permanecer como antes, porque nós ainda estamos num estado, vamos dizer, de vigília. De vigília, Cláudia, porque a gente vacinou muito pouco ainda do percentual que a gente precisa vacinar. E aí eu vou citar aqui 2 exemplos de cidades em que houve vacinação em massa, Serrana, ambas em São Paulo, Serrana e Botucatu. Serrana, que se usou a vacina Coronavac e se vacinou 75% da população. Olha os números, Cláudia. Redução de 80% de casos sintomáticos, redução de 86% de internações e redução de 95% de óbitos em Serrana usando a vacina Coronavac. E em Botucatu, em que se usou a vacina AstraZeneca, é um estudo mais recente, só tem 4 semanas, mas já tem redução de 71% de novos casos. Ou seja, as vacinas, as que estão disponíveis no Brasil, funcionam. O que a gente precisa é avançar nessa velocidade de vacinação. Muito obrigada ao professor Emídio Matos pelos dados que ele traz para a gente e que nos enchem de esperança, né? Mais vacina para a gente se ver livre logo dessa pandemia.